Porque a gente tem uma curva, então eu estou pensando aqui que eu tenho uma gama de t, que é um x de t e y de t, e a gente está pensando na imagem dela, né? Então, eu tenho a imagem dela, sei lá. E o que a gente pode fazer, né, para calcular a velocidade dessa curva, né, como eu falei, é derivar. E aí, isso sempre dá um vetor tangente. Por que isso sempre dá um vetor tangente? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou pegar um ponto aqui, pensar que esse é o ponto x0, y0. Tá. Aí vamos supor que em volta desse ponto você pode escrever o y como função de x, perto do x0 e y0. Né? Se você puder fazer isso, você tem, né, você pode escrever o y como uma função de x. Vai. Y igual a y de x próximo, né, do x0 e y0. Então, se você pode fazer isso, aí você tem um teorema, né, é uma consequência da regra da cadeia, que se você quiser fazer a derivada do y em relação a x, você pode fazer a derivada do y em relação a t, e depois multiplicar pela derivada do t em relação a x. Né? Você poderia pensar alguma coisa assim, se você pudesse inverter essa relação, né? dt dx. Isso é um jeito de pensar nessa equação. Mas eu vou pedir para a gente pensar da forma contrária, que é assim, né? Só para ficar mais fácil. A gente fez bastante desses exercícios em taxa relacionada. Então, agora eu vou pensar assim, que eu tenho a derivada do y em relação ao tempo, e eu vou escrever isso como a derivada do y em relação a x, vezes a derivada do x em relação ao tempo. Né? Eu posso fazer isso. E aí, isso dá pra gente uma ideia importante, né? Que o dy dx é o dy dt dividido pelo dx dt, né? Isso é uma consequência da regra da cadeia. Como que você vai derivar o y em relação a x? Beleza. Isso é importante para achar o coeficiente angular, né, da reta tangente. E faz todo sentido, porque a gente falou que esse vetor, né, do gama linha, ele é tangente. Então, se esse vetor é tangente, eu posso calcular a inclinação dessa reta olhando para o quanto ele dá no y, né? Quanto é o dy dt, e dividir pelo dx dt. Então, isso é uma interpretação aí que segue da regra da cadeia. Né? E que a gente já tinha uma noção intuitiva, porque a gente já sabia que esse vetor gama linha, a hora que eu colocava ele em cima da imagem da curva, dava um vetor tangente. Então, beleza. Então, a gente vai ficar com essa formulinha aqui guardada no nosso core, no nosso heart. Exatamente, fica no heart. Agora, que a gente já tem essa fórmula bonita, né? O que eu vou pensar, o que eu vou querer que a gente reflita um pouquinho, é sobre como que eu posso fazer a segunda derivada dessa função em relação a x. Como que eu acho d quadrado y dx quadrado? Então, deixa eu escrever um pouquinho, deixa eu mudar a página aqui, a gente vai para o próximo frame. Então, eu tenho uma equação para o dy dx, que é dy dt sobre dx dt, né? Agora imagina que
eu quero derivar o dy dx em relação a x. Então eu quero fazer d dx do dy dx. É uma coisa que eu acho que talvez tenha ficado clara, não sei. Mas o que a gente fez nessa equação aqui anterior, a gente derivou, a gente pegou o numerador e derivou em relação a t, e o denominador e derivou em relação a t também, né? Essa foi a nossa ideia para resolver esse exercício. Certo? Parece que tá travando um pouquinho. Você tá me ouvindo? Jonas? Oi, oi, tá me ouvindo? Tô. Aí travou um pouco. Não peguei essa última parte. Acho Ah, que eu não. só a parte mais complicada. É, não peguei essa última parte. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Que o dy dx é dy dt dividido por dx dt, essa parte você pegou? Repete? Não. Essa equação que eu circulei em verde, essa parte você entendeu? Ah, sim, sim. Fez sentido? Que é a fórmula do coração. E exatamente, a fórmula que está no nosso core. Agora, eu quero que que a gente pense em como que a gente vai derivar isso de novo em relação a x. Né? Pensa que isso aí é como se fosse uma função, né, do y em relação a x. Você está derivando o y em relação a x. E agora você tem essa expressão e você quer derivar de novo em relação a x. Como que a gente pode fazer isso? Hum, regra do quociente. Regra do quociente. Hum... Você diz aplicar a regra do quociente nessa expressão do lado direito que a gente tem. Isso? Uhum. Derivado dos dois lados. Pode ser derivado, fazer a derivada dos dois lados. Interessante, gostei da sua sugestão. Hum, mas eu não vou seguir a sua sugestão. Tá? Não vou seguir a sua sugestão a princípio. Vou pedir para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Como que a gente faz a derivada em relação ao x. Né? Então, o que eu estou usando aqui é sempre o seguinte. Né? dy dt eu sempre posso fazer como dy dx vezes dx dt, né? Sempre. Aí não importa quem é o y. Não importa quem é o y. Então, se eu quiser fazer a derivada d dx dessa função, que é a dy, desculpa, d dt, que é essa função dy dx, eu posso escrever isso como a derivada dessa função em relação a x, que é o d quadrado y dx quadrado, vezes a derivada do x em relação a t. Tá? E aí o que eu vou ter é que essa segunda derivada, essa d quadrado y dx quadrado, posso pensar como uma derivada em relação a t do dy dx dividido por dx dt. Tudo bem? Acho que fica claro assim, né? A gente usando a regra da cadeia Uhum. desse jeito aqui. Né? E a gente passa dividindo. A ideia é essa.
tá? Para a gente calcular o d quadrado y dx quadrado. Só para você ver que no denominador vai ficar com uma derivada só. Às vezes o pessoal fica meio confuso. Ah, mas por que, que a gente tem uma derivada simples no denominador? É por isso, porque você está usando a regra da cadeia desse jeito aí. E aí você poderia pegar o dy dx, né, que a gente já tem uma expressão, e escrever a derivada dele em relação a t, né? Não, isso não está errado. Se você quiser fazer desse jeito, não tá nada de errado. Vamos fazer isso. Vamos pensar um pouquinho o que dá o dy dx quando a gente deriva esse cara em relação a t. Do dy dx. Eu vou usar... Ah, bom. É exatamente o que a gente... exatamente o que a gente acabou de escrever, né? É por isso que fica bom. Beleza, Ana. Nilce. Vamos dar um exemplo agora de como que a gente faz essas contas? Uhum. Beleza. Então vamos pegar... Vamos lá para o próximo frame. E a gente vai pensar nessa curva aqui. A gama de t, que o primeiro parâmetro dela é um 3 raiz de t. E o segundo parâmetro dela é 3t quadrado menos 2t. E aí eu quero saber quem é dy dx e d quadrado y dx quadrado. Nos pontos que eles fizerem sentido. Tá. Então, para a gente fazer dy dx, a gente faz o dy dt e divide pelo dx dt. A gente vai cair numa função de t, né? Isso aqui é a mesma coisa que fazer o gama-linha e você pega o y e divide pelo x. Mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Não muda nada. E bom, o derivo y em relação a t vai dar 6t menos 2. E o x em relação a t vai dar 3 meios de 1 sobre raiz de t. Né? Então, isso aqui, no final do dia, é raiz de t que multiplica 6t menos 2. A gente vai ter um 2 multiplicando aqui também. Tudo isso sobre 3. Tá? Dá para ajeitar melhor aí. Dá para deixar mais bonitinho. Né? Mas eu não vou deixar mais bonitinho. A conta tá certa? A gente fez direitinho? Uhum. De onde veio esse 3 embaixo? Dx Do dt. 3 sobre 2, né? Ah, é verdade. É verdade. Tá certinho, tá perfeito. Engraçado. É porque no meu exemplo original era 2 aqui, mas beleza, não tem problema. Eu vou trocar isso aqui por um 2 só para facilitar a nossa vida. E aqui ficar com um 1, tá? Deixa 2 aqui. Aqui vai estar 2 vezes 1 meio. E os dois cortam e fica assim. Tá bom. Então esse é o dy dx. E aí, veja bem, para eu calcular o d quadrado y dx quadrado, o d quadrado y dx quadrado, isso aqui eu tenho que fazer d dt do dy dx e dividir pelo dx dt. Então eu vou derivar isso que eu acabei de achar em relação a t, né? E aí eu posso usar a regra do produto. E vou dividir pela derivada do x em relação a t, que é 1 sobre raiz de t. E bom, a gente simplifica, né? E quando a gente simplifica isso, isso aqui vai dar 3t menos 1 mais 6t. Ou seja, vai dar 9t menos 1.
9t menos 1. O que isso significa, né? Vamos fazer um gráfico dessa curva no Desmos. Eu vou colocar essa curva no Desmos e aí a gente vai tentar entender o que ela representa. Então, deixa eu colocar aqui, é 2 vezes raiz de t e 3t² menos 2t. Vou colocar a imagem também. Imagem? Eu vou colocar essa imagem também. Recebi aqui. Foi. Então, essa curva, olha o movimento. Tá vendo o desenho que ela tá fazendo? Esse pontinho preto? Isso não é a imagem da função ainda. A gente até poderia achar a imagem dessa função, tá? Inclusive, isso é uma coisa importante, a gente conseguir achar uma função em função do y, né? Y e x, que a imagem dá isso aqui. E a gente pode fazer, né, isso assim. 2 raiz de t é igual a x, então quer dizer que o t é x sobre 2 ao quadrado. E aí o y é 3t², então é 3x sobre 2 a quarta, menos 2 vezes x sobre 2 ao quadrado. Isso aqui chama eliminação de parâmetro, tá? Então, foi isso que a gente fez agora. Menos 2x sobre 2 ao quadrado. Beleza. Voltar para o Desmos, que agora a gente tem a curva, que o t anda em cima dessa curva, tá vendo? O pontinho agora ele anda em cima da curva. Bonito, né? E o que significa essa história? Legal, né? E o que significa que a concavidade, né, é igual a 9t menos 1? Quer dizer que ele começa com uma concavidade muito positiva, né? Ela está voltada muito para cima, mas depois ela vai ter que se voltar para baixo. Então vamos ver. A nossa equação diz que no 9 ela acaba se voltando para baixo, né? Porque a gente chegou em 9t menos 1. Então quando t... Não. Quando t vale 1 nono, né? E quando t vale 1 nono... Quanto que vale o x? Quando t vale 1 nono? O x é 2 vezes raiz de 1 nono, daria 2 terços. Ok. Então, entre o t 0 e 2 terços, ela está voltada para baixo, porque é 9t menos 1, então dá negativo. E depois disso, ela se volta para cima, e cada vez mais positiva. Então, isso aqui está falando da concavidade dessa nossa curva. Tá? Se ela tá A gente acha inflection point. Exatamente. O inflection point acontece quando o t vale 1 nono, e aí quando o t vale 1 nono, o x é 2 terços, e aí o y dá para calcular, né? Então,
É um inflection point. 0 quando t vale 1/9. Por aqui. Legal. Então, por hoje é isso sobre curvas.